Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E o Bichos Tagarelas desta terça-feira, dia 20 de fevereiro, está demais. Persona não grata para Israel, Lula chama embaixador de volta, uma crise que vai demorar muito ainda. Nós vamos falar de quais os países mais poluentes do nosso mundo. Desenrola para empresas pode atender 8 milhões de empresários. Prévia do PIB, indicador do Banco Central, tem uma alta de 2,45% em 2023. Bolsonaro vai ficar em silêncio em depoimento. A prisão de Mossoró tinha 124 câmeras quebradas em 2021 e o restante estava em más condições. Meu Deus do céu! Os destaques internacionais, as notinhas das araras, o nosso correspondente nos Estados Unidos, o nosso querido Carlos Kaminski, dá uma inveja. Carlos Kaminski mora em Nova York, que não é para qualquer um. E o comentário de Renato Rossi, o maior especialista brasileiro na indústria automobilística. Nós nunca sabemos aonde está Renato Rossi. Renato Rossi às vezes está em São Paulo, Rio de Janeiro, Paris, Frankfurt. É difícil saber aonde está o nosso franco-brasileiro Renato Rossi. E também vamos ter um comentário sobre essa crise de Israel e Brasil, um comentário de Ricardo Weg. Bem, vamos começar a trabalhar. Podcast Bichos Tagarelas. E a China lidera a lista de emissões de poluentes, mas não está nem entre os primeiros quando a população é considerada. A China é o país que mais emite gases de efeito estufa, que provocam um aquecimento global. Em 2022, por exemplo, a nação asiática liberou 15,68 gigatoneladas de gases. Uma gigatonelada equivale a 1 bilhão de toneladas ou 1 trilhão de quilos. Esse valor representa 29% de todas as emissões globais. Em segundo lugar estão os Estados Unidos, com 6 GT menos que a metade das emissões chinesas. Por outro lado, na série histórica desde 1750, os Estados Unidos são de longe os maiores emissores desses gases quando se considera o acumulado de poluição emitida nesse período. Além disso, há 6 anos a Índia ultrapassou a União Europeia como a terceira maior emissora de gases de efeito estufa do mundo. O Brasil, por sua vez, emitiu em 2022 1,31 gigatonelada, alcançando o 6º lugar na lista dos maiores poluidores. O levantamento não inclui as emissões dos setores de aviação e de carga no saldo de nenhum país. Esses números entram apenas no saldo global das emissões. Por outro lado, quando se compara o volume total de emissões dos mais poluidores com o tamanho de suas populações, a China é apenas a 5ª maior emissora per capita, atrás da Arábia Saudita, Rússia, Estados Unidos e Irã. Entre os 11 maiores poluidores, a Índia, por sua vez, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, é a que tem menor emissões per capita, em comparação ao Brasil, que emite 6 toneladas por pessoa. Aqueles países que dependem de alto preenchimento relatam suas emissões por meio de estimativas. Então, a China e os Estados Unidos, né, justamente os que mais brigam contra os ambientalistas, são os maiores poluidores do planeta.
Então, sobre o caso do presidente Lula, na declaração que ele fez ali sobre Israel e o Holocausto e o genocídio que está acontecendo, né, no Hamas, né, na faixa de Gaza, que também aconteceu em Israel, né? Então há uma guerra ali entre os dois lados. O que eu entendi? Houve uma falha de comunicação, né? Porque a comunicação tem isso, né? O que você fala e o que o outro entende. E às vezes o que você quis dizer e o que você disse de fato, né? Então eu entendo que o presidente Lula quis dizer o seguinte: vocês estão ultrapassando, está desproporcional o revide, vamos dizer assim, do que o Hamas fez lá com Israel, né? Israel está dizimando toda a população, todas as cidades ali da faixa de Gaza, numa desproporcionalidade de contra-ataque, digamos assim. Inclusive, o presidente Lula disse isso claramente, e a gente vê nas imagens que correm aí pela internet, centenas, milhares de crianças, bebês são assassinados, são mutilados, mulheres, pessoas indefesas. Enfim, a guerra não se justifica de maneira alguma, né, de nenhum lado. O Hamas não está certo, e o presidente Lula falou isso diversas vezes. Israel também não está certo. Enfim, numa guerra ninguém pode estar certo, né? Assim como lá a Rússia e a Ucrânia. O que é isso? É surreal, uma coisa maluca, coisa de louco, né? A indústria armamentista que fica incentivando isso. Esses dias ainda eu li que a indústria armamentista já é a segunda maior economia, o maior giro da economia mundial é a indústria armamentista. Então, onde que vamos parar desse jeito? Então, resumindo, o presidente Lula quis dizer, né, mas não conseguiu dizer claramente isso. Olha, vocês estão, tá desproporcional o ataque que vocês estão fazendo. E daí comparou aí com o genocídio lá do Hitler e tal, isso mexeu em feridas, e feridas a gente não deve mexer. Se eu fosse o presidente Lula, eu não pediria desculpas, porque não tem por que pedir desculpas, mas sim esclareceria o que ele quis dizer, né? Falaria de fato, olha, eu quis dizer isso, e mais claramente, né? E a crise Brasil-Israel, depois das declarações do presidente Lula, não tem prazo para acabar. Em um agravamento da crise diplomática iniciada no domingo após uma fala de Lula, comparando a crise humanitária e o elevado número de mortes causadas pela ofensiva israelense em Gaza ao Holocausto, Israel declarou ontem ao chefe do Estado brasileiro como persona não grata no país até que ele se retrate, enquanto o Brasil chamou de volta seu embaixador em Tel Aviv e convocou o representante israelense em Brasília a dar explicações. Os diplomatas veem prejuízos, diplomatas brasileiros, para a imagem do Brasil. A crise vem em um momento delicado para Netanyahu, sob intensa pressão da sociedade, mesmo antes da guerra, o premier ter fracassado ao tentar unir a população. A fala de Lula é um raro momento em que Netanyahu pode assumir uma postura de superioridade moral de vítima, de dizer que os judeus foram desrespeitados. Então, a decisão de convocar o embaixador tem um peso simbólico muito forte. E Lula não está disposto a pedir desculpas, e o mal-estar diplomático deve seguir por mais alguns dias ou semanas. Tudo isso enquanto muitos chanceleres chegam ao Brasil para a reunião dos ministros do G20 na quarta-feira, amanhã. Então, o embaixador do Brasil em Israel, Fred Meyer, embarca para Brasília e chega na quarta-feira. Meyer foi convocado pelo governo brasileiro para consultas depois de ter sido chamado pelo ministro de Relações Exteriores israelense, Israel Katz, para dar explicações sobre declarações de Lula.
o presidente então disse que o conflito de Gaza é um genocídio comparado ao extermínio de judeus na Alemanha nazista. E ali formaram um circo, né? Netanyahu viu como uma oportunidade unir o povo israelense por uma declaração, né, equivocada do presidente Lula. Podcast Bichos Tagarelas. E vamos ao boletim de Nova York do nosso correspondente Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Veg, olá, Fábio Marçal, olá, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski de Nova York. E os Estados Unidos da América pressionam para que a ONU apoie o cessar-fogo temporário em Gaza e também se opõem a um ataque de Israel a Rafah. Os Estados Unidos propuseram um projeto de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas pedindo um cessar-fogo temporário na guerra Israel-Hamas e também se opondo a uma grande ofensiva terrestre de seu aliado Israel em Rafah. O movimento vem depois do que os Estados Unidos sinalizaram que vetariam nesta terça-feira uma resolução argelina exigindo um cessar-fogo humanitário imediato. Os Estados Unidos alegam que isso poderia comprometer as negociações entre Estados Unidos, Egito, Israel e Catar, que buscam intermediar uma pausa na guerra e a libertação de reféns detidos pelo Hamas. Para ser adotado, uma resolução precisa de pelo menos 9 votos a favor e nenhum veto de Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Rússia ou China. O rascunho do texto dos Estados Unidos determina que, nas circunstâncias atuais, uma grande ofensiva terrestre em Rafah resultaria em mais danos aos civis e seu deslocamento adicional, incluindo potencialmente para os países vizinhos. Israel planeja invadir Rafah, onde mais de 1 milhão dos 2,3 milhões de palestinos em Gaza buscaram abrigo, o que provoca preocupação internacional de que um ataque pioraria drasticamente a crise humanitária em Gaza. A ONU alertou que isso pode levar a um massacre. Também, o simples fato de que os Estados Unidos estão apresentando esse texto é um tiro de alerta para Netanyahu. É o sinal mais forte que os Estados Unidos enviaram à ONU até agora de que Israel não pode confiar na proteção diplomática americana definitivamente ou indefinitivamente. A guerra começou quando combatentes do grupo militante Hamas, que dirige Gaza, atacaram Israel em 7 de outubro, matando 1.200 pessoas e capturando 253 reféns, de acordo com as contas israelenses. Em retaliação, Israel lançou um ataque militar a Gaza, que, segundo as autoridades de saúde, matou quase 29 mil palestinos, deixando também outros milhares de feridos. Esperamos que essa resolução seja aceita e acatada no Conselho de Segurança da ONU. Esperamos que a paz venha o mais rápido possível na região do Oriente Médio. É isso daí, um forte abraço a todos. Notícia boa! E uma belíssima notícia. Pelo menos 6 milhões de microempreendedores individuais, além de outros 2 milhões de pequenas empresas que recolhem impostos pelo regime de tributação do Simples Nacional, poderão se beneficiar do programa de renegociação de dívidas que está sendo preparado pelo governo.
Disse ontem o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. França, que participou da reunião do Conselho Superior da Federação da Indústria do Estado de São Paulo, a Fiesp, convocada para tratar de temas das micro, pequenas e médias indústrias, disse que as dívidas dessas companhias se referem tanto aos passivos com bancos como ao atraso de pagamentos de impostos de governo e pode chegar a 8 milhões de eventuais beneficiados. Segundo França, cada bilhão do Fundo Garantidor para alavancar 10 bilhões em créditos de bancos a pequenos empreendedores ou 40 bilhões se a operação acontecer por meio de cooperativas para iniciar o que tem hoje é suficiente. Então, segundo o ministro, os recursos são suficientes. Então, a intenção do governo é lançar até o mês que vem a versão para pessoas jurídicas do Desenrola Brasil, programa que já beneficiou 12 milhões de pessoas com descontos médios de 85% na renegociação de um total de 35 bilhões em dívidas que estavam em atraso. Então, uma bela notícia, não tem coisa melhor do que não ter dívidas. Podcast Bichos Tagarelas. E o nosso comentarista da indústria automobilística, o nosso querido Renato Rossi, o franco-brasileiro. Vamos ouvi-lo. Alô, amigos de Bichos Tagarelas, um ótimo início de semana para vocês. Eu estou amanhã pela manhã indo para o São Paulo a convite da Great Wall Motor, GWM, uma das duas grandes montadoras chinesas que chegaram ao Brasil nos últimos tempos, com a promessa de gerarem empregos, investirem muito no Brasil, gerarem novos campos tecnológicos, enfim, não usarem o Brasil somente como um trampolim para ganhar mercado, ou seja, somente funcionar como importadoras. Isso não resolve mais, não funciona mais. Utilizar mercados do mundo para seu bel prazer, não tendo compromisso nenhum com os países, é uma forma antiquada de capitalismo que não está funcionando mais. Os chineses sabem disso. Se eles quiserem escapar de protecionismos ou terem uma imagem melhor no mundo, não como predadores de mercados, como eles fizeram durante boa parte dos anos 90, na virada do milênio, quando eles acabaram, por exemplo, com a indústria têxtil na Itália, provocaram quedas de mercados através de dumping ou colocação de produtos com preços irreais, preços subsidiados. Essa fase de capitalismo predatório da China já não funciona mais. Eles estão tentando melhorar sua imagem diante do mundo, de país que tem falhas evidentes, que conseguiram, ao mesmo tempo que eles agem ideologicamente no regime comunista, eles agem na prática, na praxis, com o regime capitalista dos mais predatórios. Agora, as coisas têm que andar equilibradas, né? A China precisa melhorar a sua imagem diante do mundo, né? Porque se vimos essa tragédia agora na Rússia, um país completamente violentado nas suas instituições, se havia alguma democracia na Rússia, não existe mais nada com esse Putin, provocou agora a morte cruel ele não admite qualquer tipo de contestação. Lá na China, o senhor Xi Jinping continua com um braço de ferro sobre a imprensa chinesa, que também não admite contestações. Aliás, a China deveria explicar para o mundo por que ela vende essa imagem de país tecnológico, de país que protege o meio ambiente, que está contra o aquecimento global através do carro elétrico, que é o grande pilar da economia chinesa atualmente, e, no entanto, ela tem a sua energia em 90% tirada do carvão, que é o elemento mineral mais tenebroso e poluidor do mundo. E não é só a China, a Europa também, depois da crise dos problemas da Europa com Putin,
Hoje a Alemanha, por exemplo, gera uma boa parte da sua energia através de usinas termoelétricas. É uma contradição com o avanço tecnológico, o avanço até social da Alemanha. E tem um governo de coalizão, onde lá no governo de coalizão tem os verdes, né? Tem o Partido Ecológico Alemão, que é uma fase mais saudável da sociedade alemã, que agora está vivendo um tenebroso renascimento do nazismo, né? Na verdade, parece que a gente pensa que a Alemanha não consegue se libertar de antigos fantasmas, né? Com toda a imagem democrática que vem no mundo, imagem tecnológica, a indústria automobilística alemã que dominou aí o planeta por diversas décadas, que levou trilhões para os cofres da Alemanha, um país tão avançado que tem um lado político absolutamente sórdido, né? Aliás, a senhora que era uma das principais líderes do partido nazista alemão foi aquela que se abraçava aqui com o presidente do Brasil, comia pastelzinho com ele lá no Palácio do Planalto. Um negócio vergonhoso diante do mundo, né? É bom que se fale sobre isso, porque agora transformam uma declaração que eu acho até muito coerente do presidente do Brasil em relação ao genocídio com palavras maiúsculas, letras maiúsculas que está acontecendo em Gaza. É realmente um genocídio, sim. Eles estão matando toda a população palestina. Aqueles que sofreram as agruras e o terror de Auschwitz, que era a grande fábrica da morte na Segunda Guerra Mundial, lá em Auschwitz foram mortos milhões de judeus. Quem já visitou Auschwitz sabe do horror que aquilo lá, inclusive hoje, esse horror ressoa ainda, até no renascimento do nazismo. Tem que entender que o que está acontecendo em Gaza é absolutamente imoral, é absolutamente inaceitável. Já morreram mais de 30 mil pessoas, dessas 30 mil, 15 mil são crianças. Então está se negando futuro a uma etnia, está se negando futuro aos palestinos. Bom, aí foi meu protesto, né? Agora de volta à minha viagem amanhã, eu estou seguindo uma programação da Great Wall Motors, é uma potência global. Já investiu de cara aqui no Brasil quase 4 bilhões de reais, fábrica lá em Iracemápolis, interior de São Paulo, que era a fábrica da Mercedes-Benz que foi jogada fora no Brasil. A Mercedes tem uma grande... Aliás, a Mercedes-Benz está dando uma mancada depois da outra, né? A segunda mancada foi ter se auto-intitulado marca de altíssimo luxo, quando ela sabe que tem a Porsche, que é tão luxuosa quanto ela, tem a BMW, tem a Audi, que aliás aqui no Brasil essas aí, a Porsche, a Audi, BMW, estão vendendo muito mais que a Mercedes-Benz, que está praticando no mundo e no Brasil preços abusivos, essa que é a verdade. Nem o muito rico mais está interessado em pagar 1.700.000 por um carro elétrico da Mercedes-Benz, quando ele pode comprar um carro elétrico excelente da BYD, como o Dolphin, por exemplo, a Setback, por 150 mil. E agora comprar o excelente Renault Kwid elétrico por 99 mil, né? Bom, os muito ricos, os bilionários, não compram automóveis para se locomover, eles compram automóveis para locomover os seus egos, né? Que precisam ser transportados de uma forma adequada àquela autoimagem dos caras, é o que eles pensam a respeito de si próprios, né? Tem que levar uma vida paralela aos seres humanos normais, principalmente em países pobres, né? Em países onde as diferenças sociais são imensas e os ricos se dão ao luxo de projetar imagens muitas vezes absurdas, como nós já assistimos ali naquela coisa horrorosa chamada Camboriú, que é um dos lugares mais poluídos do mundo, um dos lugares mais absurdos do mundo. Nós vimos parada num final de semana de Lamborghinis e Ferraris numa avenida central poluída, numa praia que hoje é um atentado ecológico, aquela emenda de areia que fizeram lá, que está modificando o ritmo das marés, está gerando uma erosão tremenda na praia. E os caras desfilando lá, uma fila de 30, 40 Lamborghinis e Ferrari, hein? Eu nem sabia que tinha tanta Ferrari e tanta Lamborghini no Brasil, mas tem. Muitos anos atrás, eu falava com o diretor internacional de vendas da Ferrari, lá no Salão de Genebra,
e ele me dizia que o Brasil era um dos principais mercados da Ferrari, quer dizer, compras por baixo dos panos, né? E não apareciam nem na mídia quem comprava essas Ferraris e por que se vendia tantas Ferraris no Brasil. Mas voltando ao início, para encerrar o podcast, essa vai ser um festival terça-feira, vai ser um festival em quarta-feira, durante todo o dia, será um festival de velocidade lá em Interlagos, ou seja, velocidade entre aspas. No autódromo, nós da imprensa, ou aqueles que têm treinamento com pilotos de testes, como é o meu caso, pode andar numa velocidade sem limites, né? Porque é um autódromo. E é bom, porque você sente o que pode realmente render um carro elétrico em termos de suspensões, a capacidade de fazer curvas, a capacidade de andar em linha reta, a capacidade de gerar segurança para o piloto. E depois, o piloto ali, né? Mas quem compra são pessoas normais, né? Absolutamente motoristas do dia a dia que compram carros elétricos para andarem com as suas famílias, né? Então os carros têm que ser seguros e já existem muitas discussões hoje sobre a segurança do carro elétrico, principalmente nos incêndios que já houveram com carros da Tesla. Quando incendeia uma bateria de 1 lítro, esse fogo é incontrolável, ele pode durar 48 horas. Parece que o carro elétrico também tem alguns problemas ainda tecnológicos a serem resolvidos, melhor resolvidos. Um desses problemas é realmente a segurança total do produto, que o carro a combustão também não tem, né? Vocês imaginem, a própria Porsche que eu citei, todo mundo sabe que os Porsches têm um problema genético de má colocação do tanque de combustível, que nunca foi solucionado, e são carros que podem explodir explodir no caso de uma colisão, como já aconteceu com múltiplos acidentes com Porsches no mundo, onde os Porsches explodiram. Ainda mais que não é muito difícil explodir um Porsche, né? Um carro que faz como um Porsche Carrera GT, que faz de 0 a 100, que nem Fórmula 1, em 3 segundos e pouco, você tem um poder de aceleração tremendo e vai ter que saber usar muito bem vai ter que maneirar muito na pressão do acelerador para você não se colocar numa posição de altíssimo risco. Ainda mais em trânsito urbano, que é incompatível com alta velocidade. Mas o Porsche vendeu aqui no ano de 2023, aqui no Brasil, quase 4.000 unidades. É um sucesso absurdo essa marca Porsche no mercado brasileiro. Sinônimo que tem muita gente com grana também, com muita grana, e a fim de mostrar o seu status a bordo de um dos carros mais agressivos no mundo de comportamento. Vamos ver então, eu vou transmitir para vocês, não é tudo que vai acontecer lá em São Paulo. Eu fico em São Paulo na terça e quarta-feira, e graças a Deus não estarei lá dia 25, quero estar muito longe daquilo lá, né? Imagina, vai ser um horror, realmente um horror. Eu acho que o que foi programado para a Avenida Paulista é uma coisa que não poderia acontecer. É mais um tremendo e uma tremenda provocação e mais um atentado à democracia. Aliás, os caras, enquanto não derem um golpe, não vão ficar sossegados, né? E tem as forças ocultas aí atrás dessas atitudes tão soltas, tão livres, tão assintosas deste ex-presidente, né, que agora vai soltar toda a sua mediocridade golpista lá de novo na Avenida Paulista. Novo encontro com vocês durante a semana. E outra boa notícia, índice do Banco Central, considerando a prévia do PIB, fecha 2023 com uma alta de 2,45%. No mês de dezembro, o indicador teve um avanço de 0,82% acima da estimativa do mercado. Então, o Banco Central informou que o índice da atividade econômica, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, registrou uma alta de 2,45% em 2023. Ao considerar apenas o mês de dezembro, o indicador do Banco Central mostrou uma expansão de 0,82%. O número veio acima da projeção do mercado de 0,75%.
O IBGE divulgará o PIB fechado de 2023 no mês que vem. A estimativa do crescimento da equipe econômica está em 3%. O mercado vê uma alta aproximadamente de 2,92%, com a influência da desaceleração nos últimos trimestres do ano. Então, o resultado do primeiro semestre foi puxado pelo crescimento do agro, que tem período sazonal de alta nos primeiros meses do ano até setembro. O último balanço do IBGE, a agropecuária cresceu 18,1% na comparação com o mesmo período de 2022. Na mesma base, o setor industrial teve elevação de 1,2% e a área de serviços acelerou em 2,6%. Então, uma bela notícia aí em relação ao PIB, o Produto Interno Bruto, ou seja, tudo que o Brasil produz. E vamos às notinhas das araras, que eu sou apaixonado por elas. E a Alemanha financia usinas de hidrogênio verde no Brasil. A estratégia para alcançar as metas de descarbonização e promover o abastecimento de hidrogênio na Alemanha foram estabelecidas em meados de 2020 e o governo destinou 9 bilhões de euros para investimentos, tanto interno como externo. No Brasil, além das plantas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Santa Catarina e outros estados, Goiás, Minas Gerais e no Parque Tecnológico de Itaipu também receberam financiamento do governo alemão, grande parte por meio do Deutsche für International Zusammenarbeit, o GIS, uma agência de cooperação técnica. E um dos principais interlocutores de Lula junto aos evangélicos, o deputado federal Cezinha de Madureira, diz que ele errou feio para comparar a ação de Israel em Gaza ao Holocausto. E o Itamaraty considera que a maneira como o governo de Israel deu uma reprimenda ao embaixador brasileiro Frederico Mayer foi uma armadilha, foi um circo, e eu não tenho dúvida em relação a isso. Isso mostra claramente, em frente às câmeras, o chanceler Israel Katz passou uma descompostura em hebraico, sem que Mayer pudesse compreender o que era dito. Além disso, houve uma reunião fechada entre Mayer e Katz, com um tom muito mais formal e civilizado, como é praxe da diplomática em situação desse tipo. E o Brasil assumiu a liderança mundial das exportações de milho na safra 2022-2023 e não deverá perdê-la mais, mesmo com incertezas deste ano. Já o primeiro posto no ranking do algodão, esperado pelo setor brasileiro, não vai ocorrer, pelo menos até 2033. E um dado muito triste aqui, lendo a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, a taxa de suicídio entre jovens de 10 a 25 anos cresceu 6% ao ano entre 2011 e 2022 no Brasil. Os casos de autolesões entre pessoas dessa faixa etária registraram uma alta maior ainda, 29% ao ano. Isso aí é o efeito internet, você não tenha dúvida disso. E a Anvisa encerrou a consulta pública sobre a regulamentação dos cigarros eletrônicos no Brasil, dados aos quais a coluna teve informações que mostram que durante 60 dias a agência recebeu 13 mil sugestões. Dentre elas, pelo menos 92 vieram de outros países, a maior parte do Canadá e dos Estados Unidos. Vamos ver quem é que ganha essa briga, se os cigarros eletrônicos, se a indústria dos cigarros ou se a ciência ganha nesse debate.
Então, lembrando que o presidente Bolsonaro depõe amanhã, deve ficar em silêncio, e Bolsonaro voltou também a pedir para que apoiadores não doarem dinheiro para quem quer que seja em relação ao ato de 25 de fevereiro na Avenida Paulista. No Congresso, os líderes partidários da Comissão Mista de Orçamento se reúnem hoje e vão discutir alternativas ao veto de 5 bilhões e 600 milhões de reais dos 16 bilhões de emendas de bancada no orçamento. No Senado, os congressistas se reúnem para votar o projeto de lei que restringe a saída de presos do semiaberto só para estudo e trabalho. E o líder do governo no Congresso declarou que a reoneração, o Randolph, da folha de 17 setores da economia não vai valer em 2024. Sairá da medida provisória e será enviada via projeto de lei em regime de urgência. E finalizando aqui as notinhas das araras, o período de análise aqui, que foi de 2023 a 2024, fevereiro de 2023 a fevereiro de 2024, mostra que o ar-condicionado subiu em apenas um ano 25,7%. E nós no meio aqui com esse calorão, olha que 25,71% numa inflação de 4%, menos de 4%, não dá, né? E fora a energia que tem subido muito. Internacional. E vamos aos destaques na imprensa do mundo. New York Times: ataques de republicanos à lei climática de Biden antes das eleições preocupam. Washington Post: tripulação de navio forçada a evacuar após ataque no Iêmen. Wall Street Journal: dados mostram que a economia está crescendo. Wall Street pensa o contrário. Clarim: Milei diz que Congresso é um ninho de ratos. La Nación: governo volta a conversar com províncias para avançar com a lei ônibus. E o País: precisamos encontrar uma maneira de desacelerar ou desligar a inteligência artificial, diz presidente da Microsoft na Espanha. Le Monde: o grande regresso das restrições orçamentárias em toda a Europa. Financial Times: inadimplência imobiliária excede reservas dos maiores bancos dos Estados Unidos. Vocês lembram que os Estados Unidos, quando teve há alguns anos, há uns 20 anos, uma crise imobiliária, quase quebrou, teve uma quebradeira de bancos. E os Houthis, o grupo rebelde, disse que os ataques a 2 navios norte-americanos no Golfo de Aden no domingo foram em apoio aos palestinos e a uma resposta aos bombardeios dos Estados Unidos e Reino Unido contra alvos no Iêmen. E a Corte Internacional de Justiça começou a examinar ontem a ação de 52 países sobre a ocupação de Israel em territórios palestinos. Representantes apresentarão seus argumentos até 26 de fevereiro. O gabinete de Netanyahu, israelense, disse não reconhecer a legitimidade da ação. Isso diz no Le Monde. É bom lembrar que 12.405 crianças foram mortas na faixa de Gaza, na Cisjordânia, e 8.400 mulheres. O que é isso? Isso é normal? Não, não é normal. O que é isso? Você pode dizer para nós. Vou confessar para vocês que eu fico triste
quando acaba o Bichos Tagarelas. Agradecer essa audiência maravilhosa de vocês, uma audiência extremamente qualificada. Muito obrigado. Agradecer ao Ricardo Egg, o nosso marqueteiro digital, ao Maurício Viana, nosso cineasta e editor desse programa, ao nosso querido Carlos Kaminski, nosso correspondente nos Estados Unidos, em Nova York, e o nosso especialista da indústria automobilística, Renato Rossi. Muito obrigado por tudo, por essa maravilhosa audiência, e até amanhã. Amanhã, e já é dia 21/2 de 2024, já estamos terminando o segundo mês, praticamente, deste ano que está correndo, 2024. Forte abraço, até amanhã. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.